Olá, meus irmãos. Uma boa noite para você que me acompanha, você que acompanha os vídeos desse canal. Hoje, mais uma vez, eu quero pedir permissão, pedir licença para trazer essa mensagem, para pregar o Evangelho de Jesus para você. Nessa noite, eu quero, em nome de Jesus, encarecidamente, que você seja abençoado, que você seja ungido com um óleo especial do Senhor Jesus na sua vida. Você que pode estar precisando de ajuda, você nesse exato momento que está passando por um momento de aflição, de tristeza, de desânimo, de desolação. Você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que me assiste, que me acompanha, nesse exato momento, você pode estar precisando de ajuda, uma ajuda espiritual, uma vida que vem de Deus para a sua vida. Eu quero te dizer que você não está sozinho. Eu quero te lembrar que existe um Deus maravilhoso, um Deus santo, um Deus puro, cheio de amor, cheio de graça para te dar. Eu quero que você saiba que nesse exato momento o Senhor Jesus entra na sua casa, pega você que me ouve pelas suas mãos, te chama de filho, te chama de filha, e Ele diz que você não estará sozinho, não andará sozinho, jamais, de maneira alguma. Um Deus maravilhoso que quer se aproximar, que quer chegar até você com uma palavra de amor, de carinho, de paz, de bênçãos, de libertação para a sua vida. Olha só que coisa gloriosa, meu irmão, minha irmã. Olha que coisa magnífica, nós temos um Deus que está disposto a te abençoar nesse momento, a te abençoar nessa noite. Comece a contemplar a glória desse Deus, que é um Deus grande, um Deus maravilhoso. Você que pode estar abatido, ferido, desanimado, triste, depressivo, no leito, em uma cama, seja no seu quarto escuro, trancado, fechado, seja no leito de hospital, sem mais ânimo para viver, sem mais ânimo para aproveitar a vida, as coisas boas da vida, com pensamento de morte, de desânimo, de suicídio, de acabar, de terminar, de dar um fim à sua vida, porque você acha que não é mais importante, porque você acha que não tem mais ninguém que se preocupe, que se importe com você. Mas eu quero te dizer nessa noite que o Senhor Jesus se importa. Que aleluia, meus irmãos, que alegria, felicidade em poder dizer isso para vocês. Que existe um Deus que nunca, jamais se esqueceu de você, porque você é criatura, filho e filha dele. Se você acha que não tinha ninguém para te ajudar, mas eu te digo que existe Deus. Que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo se aproxima para te dar a vitória. Recebe a vitória, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo esse vídeo. Talvez o Espírito Santo te trouxe hoje, nessa noite aqui, para ouvir esse vídeo, para ele te entregar a tua vitória, para que você comemore, para que você festeje, para que você receba toda essa alegria, toda essa felicidade do Espírito Santo em sua vida, para você contemplar as coisas boas de Deus. Não deixe que esse mundo jamais vai tirar a sua felicidade em Cristo Jesus. Esse mundo não pode roubar a luz que o Senhor Jesus põe na sua vida. Essa chama de adoração, de louvor, de entrega ao Senhor Jesus, ela é recompensada de maneiras maravilhosas. O Espírito Santo testifica isso na sua vida. Sua vida se torna abençoada, sua vida se torna cheia de bênçãos.
A promessa de Deus de te dar uma vida longa, próspera, feliz, abençoada, ela se cumpre. Diferente de antes, quando você estava triste, abatido, perdido, o Senhor te dá uma nova vida, uma vida abençoada, galardoada, cheia de bênçãos, cheia de felicidade, de alegria. Você se torna pronto para viver as coisas grandiosas dessa vida com felicidade, com alegria, porque Ele faz de você, meu amigo, minha amiga que me ouve, que me acompanha, um vencedor. Você se torna mais que vencedor em Cristo Jesus. Se anime, meu irmão, se anime, minha irmã, meu amigo, minha amiga que me acompanha, que me assiste. Dê um glória a Deus, dê um aleluia, uma salva de palmas ao Senhor. Engrandeça o nome desse Deus, se for da sua vontade, de louvar, de sapatear com danças, com movimentos de louvores para o Senhor. Deixe que o seu corpo seja preenchido e usado por Ele, para a glória dEle, porque você foi feito por Ele. Você foi feito à imagem e semelhança do Senhor. Amém? Aleluia. Dê um glória a Deus se você crê, se você acredita nessa mensagem. Você que me acompanha com sua Bíblia, que possa me acompanhar nessa leitura, abra comigo em Gênesis capítulo 1, no versículo 1. Faça comigo essa leitura, me acompanhe nessa meditação bíblica. Apesar de ser versículos pequenos, mas eu quero te dar uma compreensão muito grande da palavra de Deus, da palavra do Senhor. Amém? Aleluia? Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, primeiro livro da Bíblia, diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos começar analisando a palavra princípio. Antes de tudo, antes de todas as coisas existirem, antes de todas as coisas se manifestarem, antes dos seres humanos, antes da terra, antes de tudo. No começo de todas as coisas, lá no princípio. No princípio do princípio de tudo, onde nada ainda havia sido criado, onde a única coisa que existia era o Senhor e toda a sua glória, a glória de Deus. Analise comigo, irmãos, antes de tudo existir, e Deus sendo soberano sobre tudo, sobre todas as coisas, o seu reino manifesta a sua glória, a sua luz, o seu brilho, toda a glória celestial do Senhor. No princípio de tudo, ou seja, antes de todas as coisas existirem, antes de tudo ser criado, a Bíblia diz que Deus é. Ninguém criou o nosso Deus, irmão. Ninguém criou o nosso Senhor. Ele é eterno, Pai da eternidade. De séculos e em séculos a glória dele é cheia, é completa, é magnífica. E aí começa: no princípio criou Deus os céus e a terra. Irmão, nós cremos no seguinte, que existem 3 céus. O terceiro céu é o mais elevado, é onde está o reino do Senhor, a glória do Senhor, toda a sua glória, toda a sua majestade. O terceiro céu, irmãos, ele não foi criado, sempre existiu, é eterno, é o reinado eterno do Senhor. É onde está toda a sua glória, onde está toda a sua majestade, todo o seu brilho, todo o seu encanto, toda a sua maravilha, aquilo que Deus é na sua essência, na pureza que Ele tem. Lá no terceiro céu Deus habita, onde Ele faz sua própria morada. Esse terceiro céu, irmãos, ele não foi criado. É eterno, é o reino de Deus. Sempre existiu. Então, os céus que Ele criou é o segundo, primeiramente, o segundo céu, onde nós temos os anjos, a morada dos anjos, é um céu espiritual. Assim também como é o lugar das estrelas, das galáxias,
dos planetas. Esse é o segundo céu. E ele cria o primeiro, que também é o nosso céu visível, onde voam os aviões, onde voam os helicópteros, onde voam os pássaros. Ou seja, primeiro ele criou os céus, o reinado, na verdade reinado não, a morada dos anjos e os próprios anjos. E ele cria tudo e depois coloca os seres para lá habitarem, para lá residirem. Então ele cria a terra. Continue comigo na leitura no versículo 2. E a terra era sem forma e vazia. No hebraico, irmãos, o que significa sem forma e vazia? Porque ela ainda não tinha sido criada, ela ainda não tinha sido formada. E aí, fazendo um estudo mais aprofundado, por que que ela era sem forma e vazia? Você já viu um copo? Quero lhe dar uma referência de algo que nós conhecemos. Um copo onde se bebe água. Nós temos um copo e ele tem uma forma ali, um copo, onde com essa forma que ele tem, pode-se colocar água para beber, por exemplo. Nós pegamos um copo que tem uma forma e nós colocamos água para que ele seja cheio. Assim um copo pode conter a água sem que a água vaze, sem que a água venha ser perdida. Então, a terra era sem forma e vazia. Por que que ela era vazia? Porque ainda não tinha nada nela. Ainda não tinha seres humanos, ainda não tinha os animais. Ela não estava cheia de nada, ela estava vazia. Como um copo sem água, um copo vazio. Por que que estava vazio? Por que que a terra estava vazia? Porque ela ainda não tinha forma para poder conter o que ia ser preenchido nela. Ou seja, ela precisava de uma forma que ela pudesse conter, que ela pudesse ter aquilo que ia ser cheio dentro dela. É como o copo. Se o copo não tivesse forma, não teria como ele ser cheio de água. A água ia se perder, a água ia ser perdida, desperdiçada, ia cair, não ia estar ali naquele copo, não ia ser preservada, conservada. Ou seja, Deus ele não preencheu, ela não podia estar cheia porque ela não tinha forma. Era uma forma que ainda não era conhecida. Se nós formos pensar, não tem como saber como ela era. Não era como na geometria que nós conhecemos. Não era como um círculo, um quadrado, um triângulo, um retângulo, não. Porque ela não tinha forma, não tem como nós sabermos. Ela era só algo que ainda não tinha sido formada, por isso estava vazia. E ele diz o seguinte: e havia trevas sobre a face do abismo. Irmãos, o que significa trevas? Essa trevas não significa uma força do mal, do inimigo. Eu, particularmente, não acredito que eram principados e potestades. Existe uma linha teológica que diz que, do versículo 1 para o versículo 2, houve a queda do diabo à terra, houve a queda dos anjos caídos, que Deus criou no primeiro versículo a terra de forma perfeita, e no segundo versículo existem alguns teólogos que creem que a terra se tornou vazia e sem forma por conta do demônio, o diabo que caiu do céu e ao cair na terra fez que a terra perdesse ali a sua perfeição, a sua formosura. Mas eu particularmente não acredito nessa linha teológica, irmãos. Eu venho fazendo a seguinte interpretação de que essas trevas elas não eram forças malignas, não era obra das trevas, não era ainda o diabo ou algo assim. Essas trevas significam ausência de Deus. Ou seja, Deus ele não criou as trevas como uma substância, ela não é algo, não é um ser, não é uma força. O que é as trevas? As trevas é onde Deus não habita, porque Deus é luz. Então, onde Deus não está, ali há trevas, porque se Deus é luz e ele não está, o que sobra? As trevas.
Você consegue me compreender? Ou seja, se Deus é a luz e ele permanece em um local, ali não tem como haver trevas, porque a luz dele vai iluminar o local. Mas se Deus se retirar do local, se Deus sair daquele local, o que que resta? Resta as trevas, porque Deus já saiu daquele local. A luz, quando ela sair, sobe as trevas. Ou seja, essas trevas aqui, irmão, não era uma força demoníaca, não era algo do mal, algo criado por Deus. Nada disso, era só a ausência de Deus. Significa que Deus ainda não estava ali presente, que Deus ainda não tinha se manifestado. Sobre a face do abismo. O que era o abismo? Quando Deus vai criar a terra, nós temos os nossos oceanos, os mares, os rios. Só que hoje, se nós continuar lendo os versículos, nós vamos ver que a terra seca ela foi criada. Deus vai desenvolvendo a terra. Só que antes de desenvolver a terra seca, tudo era uma infinitude de água. Era como se fosse um oceano gigantesco que cobria toda a terra. Note, irmão, que esse abismo de águas, ele não era no cosmos, ele não era onde está a galáxia, os planetas, as estrelas, ele era somente aqui na Terra. Somente aqui onde nós vivemos. Ou seja, todo o globo era repleto de água, não tinha nenhum lugar, uma terra seca, para alguém caminhar, para alguém andar, era só água. Então, esse é o abismo, a face do abismo. Se vocês forem ver, havia trevas sobre a face do abismo. Mesmo com a luz do sol, mesmo com a luz que nós temos na nossa Terra, alguns lugares do oceano, de forma muito profunda, lá embaixo, ainda assim é um breu total, é muito escuro, porque a luz não consegue chegar até aquele local. Então, sem a luz, você já percebe que há uma escuridão. Por isso que ela tinha trevas, a luz de Deus ainda não tinha sido manifestada. Então diz o seguinte: havia trevas sobre a face do abismo, a ausência de Deus, aquelas trevas, sobre a face das águas, porque ainda não tinha vindo a manifestação da luz de Deus. E o Espírito de Deus, continuando a leitura do versículo, e o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu quero que você preste atenção nessa palavra se movia. Em hebraico, em português, se mover, nós podemos ter como caminhar, flutuar. Só que no hebraico, o sentido de se movia, porque o Antigo Testamento, que inclui Gênesis, foi escrito em hebraico. Ou seja, se movia é como uma interpretação de uma galinha, por exemplo. Quando ela vai ter os seus filhotes, quando ela vai chocar os seus ovos, é certo que ela procura um ninho, não é verdade? Um ninho para que ela venha se preparar, um local adequado, para que elas deposite os ovos dela e depois ela se assenta em cima dos ovos, correto? Ou seja, ali ela precisa de um ninho. O que seria um ninho? É um local ideal, é um local perfeitamente formado ali que dê para que os ovos dela venham ser chocados, para que seus filhotes venham crescer e ter vida. Ou seja, a mãe ali, quando ela tem os seus ovos, uma galinha tem seus ovos, ela não choca em qualquer lugar. Ela precisa de um espaço reservado, precisa de um ninho, precisa de um local ideal, um ambiente seguro, para que ela venha depositar os seus ovos e uma vez esses ovos, após serem chocados, terem vida. O que isso significa? Que ali Deus, o Espírito Santo, ele estava nesse sentido. O que eram os ovos? Somos nós, os seres humanos, os animais, que é a vida. Ele estava conosco, a vida, os seres humanos, os animais, e ele precisava de um ninho, precisava de um local para nos inserir. Os seres humanos, os animais, são os propósitos de Deus, assim como os anjos. O propósito de Deus são a criação dele, que ele queria que existisse, ele queria que viessem à vida. Ele queria que eu e você viesse à vida. Ele queria nos contemplar com seu espírito, queria nos contemplar com a comunhão que nós temos com ele. Mas ele precisava de um local. Ele não iria nos depositar, não iria nos colocar em qualquer lugar.
Foi então que ele começou a planejar o local que nós iríamos ser inseridos, que nós iríamos ser colocados. Então o que ele diz? Ele tinha nós nos seus planos, um homem, os animais, e ali ele precisava preparar um local, um ambiente. Então ele diz assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Aqui, irmãos, o que eu interpreto é que foi a manifestação divina da glória de Deus, porque Deus é luz. E Jesus, em João 14,6, diz o seguinte: eu sou a vida. Ou seja, sem Jesus, longe de Jesus, não há como haver a vida. Não tem como haver a vida. Então, para que exista a vida, para que exista a manifestação de vida, necessita que o Senhor, que é Deus, esteja presente. Eu quero dizer para você que não há vida longe de Deus. Não há como haver vida longe de Jesus, porque Ele é a vida. Se Ele é a vida, não existe outras vidas, só existe uma. Só existe vida ou morte. Jesus é a vida. Se Jesus não estiver presente, se Jesus não estiver ali, o que vai restar é a morte. Ou seja, eu creio que primeiro houve a manifestação de Deus, a sua luz, quando ele diz no versículo 3: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Continuando no versículo 5: e Deus chamou a luz dia, e na verdade, é no versículo 4. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Preste atenção aqui comigo nessa palavra separação. Não é uma separação onde Deus colocou a luz para um lado e as trevas para o outro. Não é uma separação onde cada um foi para o seu lado. Essa separação, meus irmãos, significa distinguir. É uma distinção de uma coisa para outra. No hebraico, ela tem esse sentido. Não é só de separar. A luz vai para um lado, as trevas para o outro. Não é isso. É distinguir em saber, isso aqui provém de mim, isso é luz, é uma coisa boa, uma coisa agradável do que vem do Senhor. E aí distinguir isso aqui já é treva, isso aqui é onde Deus não habita, já é o caos, a confusão, a desordem. Eu esqueci de dizer para vocês que essa trevas, ela também significa uma coisa: desordem, caos e confusão. O que significa? Nós temos duas coisas separadas, distinguidas. A luz é uma coisa boa, com ordem, com disciplina, é uma coisa organizada. E as trevas, ela é uma coisa desorganizada, é uma coisa que não tem ordem, é um caos. Então nós temos duas coisas distinguidas, duas coisas que nós conseguimos entender o que cada uma é: a luz e as trevas. Se você for continuar lendo Gênesis, você vai ver como foi a criação e tudo mais. Só que eu, pegando esses poucos versículos que eu apresentei aqui para vocês, porque esse estudo é contínuo, se torna um pouco longo, precisa ser feito de forma mais detalhada, com mais calma. Só que no pouco que eu di para você, o que significa isso? Que quando Deus cria os céus e a terra, Ele não depositou a vida dos seres humanos e dos animais em qualquer lugar. Eu quero que você entenda que Ele preparou tudo, que Ele organizou tudo. Ele organizou cada coisa no seu devido lugar. Tanto os animais, na verdade, os oceanos, a terra seca, as árvores, os frutos, as relvas. Ele preparou o lugar todo, a terra. Ele fez um lugar maravilhoso, um lugar perfeito. Nós podemos tirar alguns princípios aqui, só nesses versículos que eu dei para você. A terra era sem forma e vazia, que significa o quê? Que quando você não tem forma, quando ainda não é capaz de comportar, Deus ainda não pode preencher. Às vezes você quer ser cheio de bênçãos, você quer ser cheia do Espírito Santo, você quer ser cheia de dons, você quer ser cheia de riqueza, você quer ser cheia de algo.
Você quer um sonho que você quer realizar, você quer se encher de algo, uma conquista, um sucesso. Só que o que a Bíblia nos diz? Que não dá para encher aquilo que ainda não tem forma, aquilo que ainda não foi preparado para comportar, para receber aquilo que vai ser cheio, aquilo que vai ser depositado, na verdade. Você consegue me entender, meu irmão, minha irmã? Eu estou dizendo para você que antes de Deus preencher, antes de Deus dar, Ele prepara aquele que vai receber, Ele prepara um ambiente, aquilo que vai depois receber, seja uma bênção, seja algo que você espera, seja algo que Deus quer lhe dar. Eu estou dizendo para você que Deus não entrega de qualquer jeito, Ele não enche de qualquer forma, Ele não enche qualquer coisa. Você concorda comigo que um copo, ele tem uma forma específica que nós deposita água e a água não transborda. Se você não encher tudo, claro, mas que ele consegue conservar a água, que a água consegue ficar ali sem ser derramada, sem escapulir para os lados, se não tiver furado. Mas entenda o conceito em si, que ele consegue conservar a água. Mas se ele fosse feito de qualquer jeito, de qualquer rabisco, e você fosse colocar água, ela ia derramar, ela não iria conseguir estar ali preservada, conservada, iria ser perdida. Então quer dizer para você que Deus, quando Ele nos criou, Ele não nos depositou em qualquer lugar, não nos depositou de qualquer jeito, Ele criou toda uma terra maravilhosa, uma terra perfeita para nós habitar. Sabe o que isso revela de Deus, irmão? Que Ele é um Deus responsável, que se preocupa com as coisas, que Ele não faz de qualquer jeito. Deus não faz de qualquer jeito, Ele não coloca as coisas de qualquer forma. Ele não preenche de qualquer jeito, primeiro Ele prepara tudo. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que se você quer receber algo de Deus agora, deixe que Ele te prepare. Deixe que Ele prepare a sua vida, deixe tudo no devido lugar. Confie em Deus, meu irmão, porque Ele não vai falhar. Confie no Senhor Jesus, no processo. Às vezes você pensa, minha bênção ainda não chegou, minha vitória ainda não chegou, porque você quer ser cheio. Você quer que a sua vida seja cheia de conquistas, de glória, de sucesso, de fama, de poder, seja lá o que você busca na sua vida. E você pensa, eu quero ser cheio, mas eu ainda estou vazio. Ou seja, você ainda não tem forma para receber aquilo que Deus quer te dar. Deixe que Ele trabalhe em você, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Em nome de Jesus, faça essa oração agora comigo, Senhor. Me forme, me molde conforme a sua vontade. Deixe que você seja o vaso na mão do oleiro. Deixa que Ele, com as suas próprias mãos, te molde. Não só no seu interior, no seu espírito, alma, corpo, no seu coração, na sua mente. Não só em você, na sua vida, na sua personalidade, no seu caráter, no seu jeito, mas também na sua vida. Deixe que Ele prepare o terreno. Você que quer uma conquista, você que quer uma bênção, você quer um sucesso vindo da parte de Deus, deixe que Ele trabalhe. Às vezes você fala que está demorando, que quer rápido, mas calma. Deus, Ele não trabalha com imperfeição. Ele trabalha com perfeição. Ele deixa tudo bonitinho, Ele deixa tudo da forma perfeita. Não se preocupe, porque Deus, Ele não vai entregar nada irado, emburrado, Ele não vai fazer nada de mau gosto, de mau grado, não, nada disso. Ele vai cuidar dos mínimos detalhes, irmão, minha irmã. Ele vai cuidar da sua vida de uma forma perfeita, antes de te dar o que você quer. Seja filhos, seja netos, uma bênção, uma porta aberta, uma glória maior, uma libertação, poder, algo que você deseja que vem do céu para a sua vida. Uma bênção, sabedoria, entendimento, liberdade. Tudo que você quer ser cheio de Deus. Mas Ele diz que Ele não pode encher se ainda não tiver a forma. Por isso que eu quero que você seja, que você entenda nesse exato momento, que Deus, Ele primeiro dá forma às coisas. Dá forma.
E o que é essas trevas, irmão? Que a terra era vazia, a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. O que é as trevas, irmão? As trevas é a ausência de Deus, porque Deus é luz. As trevas é caos, é desordem, é aquilo que não tem organização, ainda não está ajeitada, ainda não está organizada, ainda não está arrumada. Eu quero te dizer hoje que se você quer receber, se você quer ter forma, deixe que Deus entre na sua vida. O primeiro passo, irmão, é Jesus adentrar porque Ele é a luz. Existem 3 passos aqui que eu quero que você entenda nesses princípios. O primeiro é que a luz vem porque Jesus se aproxima de ti. Recebe Jesus, irmão, recebe a luz de Deus na sua vida. Ele está falando que a minha luz, diferente das trevas, a minha ordem, a minha, diferente do caos, a minha paz, a minha organização. Você percebe que com a luz de Deus vem muitas coisas boas para organizar, para colocar as coisas na devida ordem, no devido lugar. Para você sair da confusão, para você sair da loucura. Porque as coisas parecem estar loucas, as coisas parecem estarem perturbadas, eu já não entendo mais isso, aquilo. Você pode falar para mim. Mas Jesus está dizendo, eu entro para que tenha ordem, para que tenha calma, para que tenha paz. E Ele vai começar a moldar. Você já viu aquela musiquinha que diz assim: havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, sua vida era torta. Um dia, homenzinho torto, a Bíblia encontrou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Ou seja, o que isso quer dizer? Que onde havia confusão, onde estava tudo errado, onde não estava um caos, você não conseguia entender, as pessoas só voltam a conseguir entender, as coisas estavam conturbadas, perturbadas, você já não tinha mais o controle da sua vida, o controle ali da situação. Aí Jesus vem com a luz e ele fala: eu retiro o caos, eu retiro o pensamento intrusivo, eu retiro o pensamento do diabo, de Satanás. Eu te faço ter calma, eu te faço ter paz, eu te trago plenitude, eu te trago amor, te trago perdão, te trago saúde, te trago a calma, a santificação que você necessita, você precisa. Então, primeiro ele precisa entrar, irmão, primeiro ele precisa se manifestar. Deixe que a luz de Deus domine a sua vida, te ilumine, te complete, te preencha. Porque, meus irmãos, no momento que essa luz de Deus brilhar, aí essas trevas, que significa caos, desordem, desorganização, tudo isso vai embora. Tudo isso, ó, paz. Aí vem a luz de Deus, a luz de Jesus. Como você estiver dizendo para mim e para sua vida, haja luz. Então há luz nas nossas vidas. Com a luz de Deus vem a ordem, a organização. Ele vai trabalhando nas nossas estruturas, na minha e na sua, na nossa vida. Primeiro porque começa em nós. Nosso coração, na nossa mente, ele vai trabalhando. E aí quando já tiver concluído, quando já tiver com forma, agora você aí que vai ser transformado, vai ser mudado. Aproveite o processo, meu irmão, minha irmã. É tão gostoso, é tão maravilhoso saber que Jesus está trabalhando nas nossas vidas. Saiba que nesse processo o diabo, o inimigo não vai tocar em você. Você é preciosíssimo aos olhos de Deus. Você é um filho, uma filha amada, uma filha querida, do qual Ele tem muito, muito amor. E Ele vai te cuidando de uma forma tão boa, de uma forma tão gostosa de sentir a unção, a presença do Senhor. Você vai poder dormir bem, você vai se sentir bem. Meu irmão, minha irmã, eu me sinto tão bem, eu me sinto tão cheio da presença de Deus. Eu me sinto tão em paz.
Porque isso aqui que eu passo é para que chegue até você também, porque eu quero que você também seja abençoada, assim como um dia eu fui. Assim como um dia Deus entrou na minha vida, me preencheu, me preenche, porque a obra dele é tão perfeita que ele vai trabalhando cada vez mais para te encher cada vez mais. Só que se ele te der uma coisa agora, você pode ainda não estar pronto para receber. Você ainda não tem forma, você ainda não tem estrutura, ainda não tem a capacidade para receber o que Deus quer te dar. Não significa que você não vai receber, só significa que você tem que passar primeiro pelo processo. Deixa ele te moldar, deixa ele trabalhar na sua vida, deixa ele ajeitar o que tem que ajeitar, deixa ele arrumar a bagunça, deixa ele tirar o que tem que tirar, trazer o que tem que trazer, limpar, lavar, purificar, santificar. Aleluia, irmãos. Eu estou trazendo uma mensagem para vocês que é bíblica, que está embasada na Bíblia Sagrada. Eu não estou te dando nenhum ensinamento meu próprio do homem, mas é o que a Bíblia nos fala, o que a Bíblia nos diz. Eu estou trazendo conhecimento para você como um mestre, como um doutor da lei, que ao invés de querer depositar coisas ruins, cargos negativos na vida da pessoa, eu estou te dando um olhar de fé para a própria palavra do Senhor, para a Bíblia Sagrada. E é o que ela nos diz, que as coisas vão ganhando forma porque o Senhor vai moldando. Porque o Senhor vai deixando tudo perfeito, organizado, tudo organizadinho, no seu perfeito, tudo no seu perfeito lugar, na sua perfeita ordem. Então Ele preenche. É isso que eu quero que você entenda, que Ele vai te moldando, que Ele vai te transformando até você ser cheio. Aí Ele vai te dar uma unção, vai te dar uma bênção, vai te dar uma vitória, uma porta aberta, uma glória maior. Você sabe que Jesus disse assim: não se coloca vinho novo em odres velhos. Odres é como um recipiente do qual o vinho era colocado. Não se coloca vinho novo em odres velhos, mas se coloca vinho novo em odres novos. Por quê? Se colocar vinho novo em odres velhos, se rompe o odre, ele se rasga, se rompe, se quebra, e tu perde o odre, que se quebra, desmancha, e tu perde o vinho. Ou seja, tu perde as duas coisas, o teu vinho novo e o teu odre, mesmo velho, mas ainda assim tu perde ele. Agora, quando eles colocam vinho novo em odres novos, porque uma vez que coloca o vinho novo no odre novo, se conserva tanto o vinho quanto o odre, porque ali os dois vão poder estarem com o outro. Ou seja, se Deus te der um vinho novo hoje, tu ainda está como um odre velho, tu ainda não vai poder receber. Aí o vinho novo vai ser perdido e o odre ainda vai se quebrar, se rasgar. Então nós temos 3 passos, irmão. Primeiro, a luz de Deus, porque é na luz dele que vem a ordem, é na luz dele que vem a vida, que ele é a vida. Ele é tanto a luz da vida, ele é a luz do mundo, ele também é a vida, ele é a luz e a vida. Ou seja, quando chega a luz, a organização, a ordem, também vem a vida. Primeiro ele precisa estar presente, primeiro ele precisa chegar na minha, na sua vida, nos nossos corações, na nossa vida no geral. E uma vez que ele chega nas nossas vidas, e aí começa o segundo processo, que é de quê? De criar forma, onde ele vai organizar tudo, como ele fez com a terra. Um passo de cada vez, uma organização de cada vez. Vai deixando aquilo que não é mais para você, ele vai tirando. Aquilo que é para você, ele vai te aproximando. E tudo isso, meus irmãos, de uma forma gostosa, de uma forma prazerosa. Lembre-se de aproveitar esse momento. Lembre-se de repousar, de descansar. O Senhor, ele não demora, ele capricha, ele deixa perfeito. Amém, irmãos? Então ele vai cuidando de você. E a terceira é quando você receber. Você já vai ter a forma.
você já vai estar pronto. E o que ele faz? Ele derrama mais bênçãos na tua vida. Você que tem sonho de ter um filho, um relacionamento, um casamento, vitórias, bênçãos, o que quer que seja. Então ele vai te preencher. Amém? Você que crê nessa mensagem, agradeço você que acompanhou até aqui. Me perdoe por algo que eu possa ter dito ou feito para te magoar. Esse não é o meu intuito. Eu venho aqui para trazer a mensagem de Deus para você, para que você venha assistir e ser cheia do Senhor. Perdoe se não é do seu agrado esse formato de vídeo, esse cenário, porque não é nada profissional. Eu faço isso da minha casa, do conforto do meu lar, para que você seja alcançado, para que a palavra do Senhor chegue a você. Eu tentei trazer de uma forma que simples, algo que às vezes não é, porque quem estuda a Bíblia sabe que às vezes nós temos que se aprofundar no estudo, a gente temos que meditar para poder entender o que aquilo quer nos dizer. Você que está em casa me ouvindo tem todo o direito de pesquisar, de saber uma segunda, uma terceira opinião. Fique à vontade. Eu me coloco como um servo do Senhor que se congrega, que tem uma igreja do qual me congrego, que eu frequento, a Igreja Quadrangular do Reino de Deus, Igreja Quadrangular do Evangelho de Deus. Ou seja, eu sou um cristão que estou pronto para cumprir com o ID. Não sou como muitos por aí que não tem uma igreja, que não se congregam, que não são batizadas com o Espírito Santo, que não têm a direção do Senhor para lidar com as ovelhas que são de Deus, para lidar com você. Não venho aqui para querer ganhar fama, para querer ter o seu dinheiro, para querer ter algo seu. Muito pelo contrário. Eu faço isso aqui de livre e espontânea vontade, porque eu sei que o Senhor tem muitas bênçãos para dar para as pessoas, para alcançar pessoas no mundo inteiro. Porque eu já me senti uma vez fraco, abatido, oprimido, já me senti derrotado, desanimado, perdido. Mas a palavra do Senhor entrou na minha vida. E vocês podem ver o sorriso no meu rosto, a alegria, a felicidade. Porque uma vez essa palavra fez muita diferença na minha vida, fez muita diferença mesmo. Eu poderia ser um jovem que poderia estar roubando, matando, poderia estar no mundo do crime, no mundo das drogas, poderia estar embalado em festa, fazendo o que vocês sabem que um jovem costuma fazer. Mas não é essa vida que Deus quer, nem para mim, nem para você. Você que pode aí estar me ouvindo nesse exato momento, pode estar passando por um momento de solidão, de tristeza. Você pode ter sido preso por algo, por algum crime que você cometeu. Está tentando reunir força para continuar, porque a sociedade te acusa, a sociedade aponta o dedo para você. Mas eu quero te apresentar um Deus que não te julga, um Deus que não vai te condenar, um Jesus que diz: eu não vim para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Que não vai olhar para o seu pecado, que não vai te apontar o dedo, mas sabe o que ele vai dizer? Eu te amo, eu morri por você naquela cruz. Ali eu sou teu Deus, eu te criei, eu sou teu Pai, que morreu por ti e que faria tudo de novo se fosse preciso. Meus irmãos, meus amados, eu quero dizer para vocês que vocês têm um Deus que morreu por vocês, que deu a vida, que ama vocês de uma forma tão grande, Se a gente for parar e pensar o quão grande é o nosso Deus, o quão maravilhoso Ele é, vocês vão começar a perceber que Ele tem tanto para nos entregar, tanto amor, tanta graça, tanto carinho. Os sons que vocês ouvem, que vêm de fora, que não vêm de mim, é porque eu gravo aqui em casa, passa pessoas na rua, eu moro perto do aeroporto, passa carro, enfim, é uma gritaria de cachorro, de latidos, mas isso não me impede de enviar, de lançar mensagem. Por quê?
porque Deus fala comigo, Davidson, eu te dei algo, eu coloquei algo em tuas mãos, que agora que tu conhece do meu Evangelho, do meu Espírito Santo, e tu pode levar para mais pessoas. Foi por isso que eu criei esse canal, é por isso que eu faço esses vídeos. Porque eu sei que do outro lado dessa tela tem alguém precisando. Se esse vídeo chegar em 100 pessoas, 99 não der bola, 99 não der valor, 99 pular, 99 não assistir, 99 não ligar, menosprezar, humilhar, apontar. Se 99 fizer isso, porque o Evangelho não era para isso, porque a própria Bíblia diz em Apocalipse que mesmo diante dos sinais, os 7 selos vão ser abertos, as 7 trombetas vão ser tocadas, as 7 taças da ira de Deus vão ser derramadas sobre a terra, e mesmo assim, eles não vão se arrepender. As 2 testemunhas vão vir para pregar, eles irão ser mortos, eles irão comemorar porque as 2 testemunhas foram mortas. Porque as 2 testemunhas estavam pregando algo que eles não queriam ouvir. Porque a verdade estava doendo neles. Você percebe isso? Eu já li Apocalipse, irmão. Não preciso que ninguém me diga que as pessoas não vão aceitar o Evangelho, porque já está escrito que não vão. Mas se uma só aceitar, meus irmãos, se uma pessoa, uma de 100 que estiver me assistindo, que ao colocar esse vídeo estivesse precisando de uma palavra, aonde quer que seja, em qualquer país desse mundo, porque nós sabemos, irmãos, que a internet ela alcança milhões de pessoas com um clique. Com um clique, em meio a tantas coisas, pornografia, redes sociais, o que quer que seja que chame nossa atenção, eu quero ser essa chama, essa luz que vai estar levando o Evangelho para vocês, para quem quer que seja. E saber que esse Evangelho pode mudar vidas, pode ganhar almas para o Senhor. E eu, como um servo de Deus, como um filho dele, levando isso para mais pessoas, para mim é como um privilégio. Para mim, irmãos, é algo que me dá uma felicidade tremenda, uma felicidade grande. Irmãos, eu me despeço de vocês aqui nessa noite. Eu espero que vocês tenham compreendido essa mensagem. Aguardem que Deus está trabalhando. Já trabalhou, creio, só através desse vídeo o Senhor já trabalhou. Você que se sente cansado, oprimido, exausto, eu creio que o Senhor está renovando as tuas forças nesse exato momento. Você vai conseguir sair dessa. Você vai conseguir olhar a luz de Deus na sua vida, vai encontrar sabedoria, vai encontrar entendimento. O anjo do Senhor irá pelejar nessa guerra junto com você, junto nessa batalha. O Senhor dos Exércitos, nunca perdeu nenhuma batalha, nunca perdeu nenhuma guerra. Não vai ser a minha, nem vai ser a sua, do qual ele vai perder. E ele vai ganhar e você vai dar testemunho de vitória. Você, em nome de Jesus, olhando agora para você, através desse vídeo, eu creio que você vai começar a dar testemunho em nome de Jesus, você que me ouve agora. Você vai começar a contemplar a beleza, o poder, a majestade, a glória de Deus. Você que crê, você que tem uma chama dentro do seu coração que só precisa ser ativada, só precisa que queime para poder se alastrar. Eu estou te dizendo agora, nesse exato momento, em nome de Jesus, você vai queimar por Jesus, você vai ter um ministério nas suas mãos, você vai começar a falar do amor dele para muitas e muitas pessoas e você irá ganhar almas. Você irá ganhar almas para o reino do Senhor. Você será feliz como nunca foi nessa vida. Você terá uma felicidade, uma alegria tremenda, muito grande mesmo. Recebe essa mensagem, recebe essa palavra. E onde você estiver, você vai ser cura para as pessoas que estiverem aflitas, doentes. O nome de Jesus vai brilhar, o nome de Jesus vai queimar, vai ter força, autoridade, poder de forma tremenda, grandiosa, potente na sua vida. Não vai ser os demônios, não vai ser o diabo, não vai ser ninguém que vai te parar
Você vai entender a mensagem do Evangelho, vai entender o que o Senhor quer te dizer, o que o Senhor quer te falar. E você vai ser muito honrado pelo Senhor, porque você não vai estar trabalhando nem para homens, nem para mulheres, mas para o próprio Deus vivo, o Deus Altíssimo. Você crê nessa palavra, crê na Bíblia Sagrada, dê um amém, dê um aleluia, um glória a Deus. Obrigado, irmão, me despeço. Que o amor do Senhor Deus Pai, que a glória do Senhor Jesus Cristo e a doce e santa comunhão, consolação do Espírito Santo seja com você, com a sua casa, com seus familiares e toda a sua vizinhança, onde você estiver, em nome de Jesus. Amém.